eu acho que basicamente daquele primeiro material que a gente está trabalhando, está faltando fazer alguns exercícios que tem aqui, aí ele tem alguns circuitos específicos aqui e alguns exercícios para a gente fazer. Então, vamos focar nisso aí essa semana para a gente poder concluir essa parte aqui. Então, se eu não me engano, a gente parou aqui para fazer esse exercício, que é o exercício 5, diz o seguinte: para o circuito abaixo, calcular a corrente I e as tensões sobre cada um dos elementos que o compõem, sabendo que E, né, o fasor tensão ali é 50 com ângulo de zero, e que R igual a 3, XC igual a 3 e XL igual a 7. Bom, é um circuito, pessoal, RLC série, eu tenho aqui já dando a denominação para vocês, né, eu tenho associação em série de um resistor, de um indutor e de um capacitor. Então, vou desenhar ele aqui. Um resistor, um capacitor e o indutor, né? Aqui é a tensão E, que estou representando aqui na forma fasorial. Aqui um resistor de resistência R, um capacitor de capacitância XC, de reatância, perdão, e o indutor de reatância XL. Bom, ele deu aqui de informação também que E é 50 com fase zero. Vou considerar a unidade aqui como volts, tá? E aí a gente vai calcular primeiro a corrente do circuito. Como é um circuito em série, nós temos uma só corrente, que eu vou representar aqui na forma fasorial, seria o nosso fasor corrente, né? E ó, vamos identificar as impedâncias. A impedância do resistor é o valor da resistência, né? Ele deu esses valores aqui também, ó, R igual a 3 ohms, XC igual a 3 ohms, L igual a 7 ohms, né? Então, a impedância do resistor é a própria resistência, 3 ohms. A impedância do indutor é J vezes a reatância indutiva, então J7 ohms. E a impedância do capacitor é menos J vezes a reatância capacitiva. Então, menos J, 3 ohms. Então, como é um circuito série, pessoal, aqui é simples, basta que a gente faça a soma das impedâncias para encontrar a impedância equivalente. Impedância do resistor, mais a impedância do indutor, mais a impedância do capacitor. Então, nós vamos ter aqui 3 mais J7 menos J3, que vai resultar para a gente numa impedância equivalente de 3 mais J4 ohms. Beleza? Bom, feito isso, nós vamos encontrar a corrente pela lei de Ohm. Fasor tensão é a impedância equivalente ali do circuito, no caso, vezes a corrente, vezes o fasor corrente, né? Lembrando que quando a gente calcula essa impedância equivalente, nós estamos trabalhando agora com um circuito equivalente, em que eu tenho uma impedância só conectada à nossa fonte de tensão, tá? E aí essa corrente que circula nesse circuito é a mesma do outro, porque na associação série, vocês já viram, a corrente é a mesma. Então aqui ficaria 50 com fase zero, fasor tensão, é igual a 3 mais J4, que é o valor da impedância, tudo isso que multiplica a corrente I. Portanto, o fasor corrente fica 50 com fase zero, dividido por 3 mais J4. Como é que eu faço aquela divisão ali? Passa o denominador para a forma polar, divide os módulos e subtrai os ângulos. Isso aí. O módulo vai ser 3, eu já fiz aqui, 5, desculpa, com ângulo de 53,13. 13. Isso. Então, passando 3 mais J4 para a forma polar, módulo 5, fase 53,13. 50 dividido por 5 dá 10. 0 menos 53,13 é menos 53,13 graus. Pergunta: a corrente aí, no caso, ela está atrasada ou está adiantada em relação à tensão?
Adiantada. Adiantada? Peraí. Não, não, não. Não, desculpa. Ela está atrasada. Isso. Ela está atrasada. Se o ângulo é Isso, menor, ela vem depois, está atrasada, isso. né? E como é que a gente poderia já responder, né? Olhando para a impedância. Se a impedância ela é indutiva, e como é que eu sei que ela é indutiva? A parte imaginária é positiva. A parte imaginária é positiva, né? Se eu estou falando de um circuito indutivo, né, de uma impedância indutiva, a corrente em relação à tensão ela vai estar sempre atrasada. Bom, ele pediu para calcular as tensões também em cada dispositivo, né? Vou chamar V de R, a tensão no resistor, é a resistência, 3, vezes a corrente, 10, com ângulo de menos 53,13 graus. Esqueci de colocar a unidade aqui, amperes, tá? Aqui, como a resistência é puramente real positiva, basta multiplicar ali no módulo. Nós vimos isso na última aula. Por que disso, né? 30, 53,13 volts. Ô professor, Sim. aqui você determinou, você estabeleceu, você arbitrou se o referencial vai ser a corrente ou a tensão? Porque normalmente eu fico meio perdido, porque eu tento lembrar, pelo menos, normalmente nos livros, eles escolhem uma das duas para ser o referencial, em relação ou a corrente ou a tensão, os demais está adiantado ou atrasado. Você chegou a determinar, escolher alguma coisa? Então, você fala para desenhar o gráfico? Não, não, até mesmo para fazer essas perguntas para ver se está adiantado ou Não. atrasada. Se a gente vai fazer se um está adiantado ou atrasado, é um em relação ao outro, sempre. É um em relação ao outro. Não tem quando eu falo assim, a corrente está atrasada ou adiantada em relação à tensão. Aí, quando eu faço essa pergunta específica, é em relação à tensão, ou seja, tomando a tensão como base. A corrente está atrasada, vem depois? Ou a corrente está adiantada, vem antes? Não sei se era isso a sua pergunta. Pois é, você arbitrou, porque, bom, eu não sei, eu tô acompanhando um livro que está no A Moodle, que partir, lá a ele partir do arbitra, momento, ele a partir do determina, momento, pode falar. ele usa como referencial a o referencial é a corrente? Não, é a tensão. Aí, aí a corrente vai estar adiantada ou atrasada em relação à tensão. Que se você pode falar o contrário, você pode Posso falar o inverter. contrário, mas você concorda que as duas coisas querem dizer a mesma? Eu especifico a partir do momento que eu falo a corrente está atrasada ou adiantada em relação à tensão. Aí você vai falar aí para mim que ela está atrasada. Sim, mas Beleza, eu aí, tenho ah, tensão como referência e falei que a corrente está atrasada. Se eu fizer a pergunta contrária, se eu falar a tensão está atrasada ou adiantada em relação à corrente, o ângulo da tensão é maior, então a tensão está adiantada. Mas eu quis dizer a mesma coisa. não, Com a ok, referência diferente, mas eu quis dizer a mesma coisa, e isso é estipulado a partir do momento que eu faço a pergunta. Eu posso perguntar dos dois jeitos, não existe uma regra, ok, tá, entendeu? É, beleza. é, essa questão de atrasado ou adiantado ela é importante para saber a natureza da impedância, né? Porque o Isso. que acontece? Para efeitos, por exemplo, de cálculo de potência, é, uma corrente ou uma tensão que esteja atrasada ou adiantada, tanto faz, tá? Para a hora de calcular potência aparente, potência ativa, tudo mais, tanto faz se ela está atrasada ou adiantada, o que vai mudar essas potências vão ser o valor desse atraso, vai ser o valor dessa defasagem, tá? Aí, nesse caso, né, no cálculo de potência, não importa se é atrasado ou adiantado, o que importa é a diferença de fase. Mas se eu quiser investigar a natureza da carga, da impedância, aí eu preciso saber se é o que é que está atrasado e o que está adiantado. Beleza? Ok, beleza. Bom, continuando, pessoal. Calculando então a tensão no indutor, vai ser a impedância indutiva vezes a corrente nele. Né? Aqui eu esqueci até da bolinha do Fazor aqui. Então vai ser J 7 vezes 10 com ângulo de menos 53,13 graus. Então, 7 com ângulo de 90 graus. Aqui a gente não precisa fazer conta, puramente imaginário positivo, né? Está no eixo imaginário, que fica a 90 graus da nossa referência. E aí a gente
multiplica os módulos, 7 vezes 10, 70, e soma os ângulos. 90 menos 53,13, né? Porque aqui é negativo, dá 36,87 graus volts. E finalmente, né? A tensão no capacitor é a impedância dele vezes a corrente. Então, isso aqui vai ser menos J3 vezes 10 com ângulo de menos 53,13 graus. Menos J3, passando para a forma polar, seria 3 de módulo e menos 90 graus de fase. Então, basta fazer essa multiplicação. Deixa eu minimizar isso aqui. Basta fazer essa multiplicação, né? 3 vezes 10, multiplica os módulos, 30, com ângulo menos 90, menos 53,13, menos 143,13 graus volts. Ok, gente? Ô, professor, eu tenho uma pergunta. Pode falar. Ou nessa aula ou na próxima, você vai mencionar a influência da frequência nos valores das reatâncias? Dependendo de até onde a gente for, sim. Beleza, então quando chegar lá eu te faço a pergunta, então. Beleza. Bom, ele pediu para fazer novamente o exercício, agora mudando os valores de XC para 7 e de XL para 3, né? Então, basicamente, o que vai acontecer, né? Eu vou mudar esses valores aqui de impedâncias, então aqui vai passar a ser J3, a impedância do indutor. A do capacitor vai passar a ser menos J7, né? E aí agora, na soma aqui, a gente vai ter 3, que é a impedância do resistor, mantém, mais J3 menos J7. O que vai mudar ali, né? Mais J3 menos J7 vai dar menos J4. Agora nós temos uma impedância equivalente que é capacitiva, porque a parte imaginária é negativa. Isso quer dizer que, para essa impedância, a tensão ela vai estar atrasada em relação à corrente. Vamos provar isso aqui, né? Ó, vou jogar na lei de Ohm de novo. Tensão é a impedância vezes a corrente. A tensão 50 com fase zero, não mudei. A impedância agora é 3 menos J4, né? Então, a corrente vai ser 50 com fase zero dividido por essa nova impedância, 3 menos J4. O que vai acontecer? Olha só que interessante, né? Na hora que vocês passarem para polar, isso aqui vai mudar somente a fase do ângulo, tá? De fato, né? Se eu tenho 3 para a parte real e 4, seja positivo ou negativo para a parte imaginária, o módulo vai ser o mesmo, só que em um caso ele vai estar no primeiro quadrante, e no outro caso ele vai estar no quarto quadrante, tá? Então podem fazer aí na calculadora se vocês quiserem, vocês vão encontrar essa diferença. O que vai fazer com que o módulo da corrente seja o mesmo, e aqui eu tenha essa fase positiva. Então, é a mesma fase, só que agora ela é positiva, tá? Por que isso acontece, pessoal? Porque a natureza do indutor e do capacitor é uma natureza reativa, da mesma forma. Então, se um vale 3 e o outro vale 4, o outro vale 7, ou eu troco isso, né? A gente vai ter ali, vamos dizer assim, em módulo, o mesmo efeito reativo, a mesma capacidade de armazenar energia provida pela fonte. Só que o efeito na defasagem de tensão e corrente vai ser oposto, né? Em um caso vai estar adiantado, no outro caso vai estar atrasado. Bom, o que isso vai mudar aqui no restante das contas, né? Aqui essa fase da corrente vai ser positiva, aqui a fase da corrente vai ser positiva também. Aqui eu vou somar 53,13 com 90, vai dar aquele valor ali de baixo. Ah, não, vai mudar aqui os valores das impedâncias também, né? A impedância do indutor agora é J3, 3 com fase 90. Então, nós vamos encontrar aqui 30 de módulo. E de fase agora, soma 90 com 53,13, nós vamos encontrar 143,13
13 graus. Para o capacitor, o que vai mudar? Né? A impedância capacitiva agora é menos J7, que vai ser 7 com ângulo de menos 90. Eu não cheguei a comentar aqui não, mas é um erro que a gente vê às vezes, pessoal. Na hora de eu passar para polar, a pessoa colocar aqui negativo, tá? Não existe módulo negativo. O módulo é sempre positivo. Se ele está lá na parte de baixo, eu vou ter um ângulo negativo. Mas o módulo é o tamanho lá daquela setinha do nosso fasor, é sempre positivo. Então, menos 90 menos 53,13, aqui vai dar aqueles menos 36,80 e quanto mesmo? Ah, não, aqui é mais, né? Ele é mais 53,13, aqui é mais. Então, menos 90 mais 53,13, 36,87 graus. Beleza, gente? Beleza. Então, dando continuidade, ele ainda pede para fazer uma outra situação lá agora. Repito o exercício novamente. Para R igual a 3 ohms, XC igual a 7, XL igual a 7. Então, o que eu vou mudar? XC agora vale 7, junto com XL. Ou seja, a impedância do capacitor agora vai ser menos J7, a impedância do indutor vai ser mais J7. Aí olha que interessante, na hora que a gente somar, vai ocorrer aquele fato que a gente chama lá de ressonância, que eu chamei para você, que eu já mencionei para vocês. Porque a impedância do indutor é igual à impedância do capacitor aqui em módulo, né? E eles estão em série. Então, como um tem um efeito reverso, né, do outro, em relação aí à defasagem, as impedâncias deles se anulam, de forma que agora a minha impedância equivalente seja puramente resistiva. Eu poderia até pegar esse circuito aqui e desenhar um equivalente de uma outra forma. Seria um circuito equivalente a esse aqui, ó, um circuito com resistor apenas, né? Porque a impedância equivalente ela é puramente resistiva. Isso implica que qual é a defasagem entre tensão e corrente? 0 graus. 0 graus, nula. Ou seja, eles estão em fase. Mesmo Fase. na hora que a tensão estiver no pico, a corrente vai estar no pico, que estiverem nulas, vão estar nulas juntas e assim por diante. Só para a gente concluir aqui os cálculos, né? Vamos lá. Então, a tensão é a impedância equivalente vezes a corrente, na forma fasorial, né? A tensão equivalente, então, vai ser 50. Tensão equivalente, não. A corrente vai ser, então, 50 com fase zero, dividido por 3, né? 3 aqui puramente real é a mesma coisa que 3 com fase zero. Então, 50 dividido por 3 vai dar 16,67, né? E a fase continua sendo zero. Então, vejam bem, se a tensão tem fase zero, a corrente também está em fase zero, porque a impedância equivalente é puramente resistiva. Agora vamos lá. E as tensões? Tensão no resistor vai ser a impedância dele, 3 vezes a corrente, 16,67 com fase zero. Vamos voltar aqui, na verdade, né? Com 50. Com fase 0 graus. E aí nós vamos ter tensão no indutor agora, né? Indutância J7 vezes a corrente, 16,67 com fase zero. Então, 7 com fase 90 vezes
16,67 com fase zero. 7 vezes 16,67 vai dar 116,69. E 90 mais zero vai permanecer os 90 graus aqui, volts. Tensão no capacitor, menos J7, que multiplica a corrente 16,67 com fase zero. 7 com fase menos 90, vezes 16,67 com fase zero. Aqui vai dar 116,69 com fase menos 90 graus. Pergunta, né? Uai, a tensão do resistor é a própria tensão da fonte. Nós acabamos de encontrar isso ali. Se é assim, como é que sobra tensão para o indutor e tensão para o capacitor? Pois é, eu ia te fazer essa pergunta, só que eu percebi isso aí com a variação da frequência. Se você variar a frequência também, em um dado, né, ou aumentando ou diminuindo, você percebe que vai ter um tempo que o capacitor ou o indutor vai ter uma tensão que na soma dá mais do que a Não, da fonte. não vamos falar de variação da frequência, não. Isso Na não, verdade, tudo bem. eu não tenho mais tensão mais tensão do que foi entregue pela fonte. É porque o que, que acontece, né? Ó, a defasagem é de 90 graus. A hora que o indutor e o capacitor aí, eles estiverem nos valores de pico deles, né? A tensão no resistor vai estar em zero. Então, a gente tem que lembrar que esse valor 50 aí não é fixo, ele fica variando ao longo do tempo. E aí, essa variação ao longo do tempo vai acabar provocando isso, tá? Em relação a essa análise de frequência, quando a gente for falar de ressonância, aí a gente vai falar melhor. Tranquilo, tranquilo. Mas eu acho que respondendo a sua pergunta, acho que isso tem a ver com a característica de cada um dos componentes. No caso, o indutor aí, né? O De indutor é armazenamento de energia. isso, exatamente. O indutor armazena energia na forma de campo magnético e o capacitor em campo elétrico. Isso mesmo. Então, isso é uma justificativa também. Eu acabei não falando dos valores serem maiores do que o da fonte, né? Mas a justificativa seria por causa disso mesmo, tá? E aí, quando a gente fala que eles estão em ressonância, a gente tem o indutor e o capacitor ali, ó, trocando uma energia entre eles, que fica ali entre eles, e aí é como se o resistor fosse um caso à parte. Por isso que a tensão no resistor é igual à da fonte. Bom, tem mais um exemplo aqui. Que vai falar. Isso aqui, na verdade, é o mesmo, né? Praticamente, ó. Calcula a corrente e as tensões, mesmo valor de tensão e mesma situação inicial nossa aqui. E colocou aqui como exercício 6, mas é a mesma coisa, tá, gente? Bom, aí tem alguns slides aqui em que ele mostra, né, algumas situações aqui do fasor, onde é que está o fasor tensão, onde é que está o fasor tensão, né, no indutor, no capacitor, no resistor, a defasagem entre eles, ó, o 53,13 que a gente calculou, o 36,87. Aí aqui ele mostra, né, para essa situação específica, que foi a primeira que a gente viu, onde é que está a tensão no indutor, onde é que está a tensão no capacitor, onde é que está a tensão no resistor e onde é que está a tensão total, né, que a gente tem aqui a tensão entregue pela fonte. Bom, ele mostra aqui os diagramas fasoriais para um circuito RLC série. Isso aqui é importante, né? A gente vê ó, que para XL menor do que XC, se a reatância do indutor é menor do que a reatância do capacitor, né? Na hora que eu fizer a soma, né? Lembrando que é mais JXL menos JXC, né? E a do indutor é menor do que a do capacitor, isso vai ficar negativo e o circuito é capacitivo. Caso contrário, né, XL maior do que XC, isso aqui vai ficar positivo e o circuito é indutivo. E se eles forem iguais, o circuito entra na questão da ressonância. E aí é como se a impedância equivalente fosse puramente resistiva. Mostrando aqui algumas coisas que eu mostrei para vocês, tá? Engraçado, parece que tinha mais uma aqui que a gente não tinha feito. Bom, falando aqui dessa ressonância, então, dá para a gente fazer esse exercício aqui também,
que vai mostrar isso para a gente. Bom, calcular a expressão para a corrente I indicada no circuito abaixo. Ele tem a representação do circuito aqui no domínio do tempo. Eu já vou fazer o desenho dele aqui, né? Aqui a tensão E. É um circuito RLC série. Né? Ele desenhou desse jeito aqui. Ele deu os valores dos componentes. Vou anotar aqui embaixo, 6 ohms. 2 henries. E 1 sobre 16 farads. E deu a expressão da tensão. E é igual a 40 seno de 4T mais 20 graus em volts. E pediu para a gente encontrar a corrente no circuito, a corrente I no circuito, qual é a frequência da fonte de tensão para o circuito entrar em ressonância, tá? Vamos por partes. Vamos primeiro calcular a corrente, tá? Qual que é o próximo primeiro passo aqui? Me ajudem aqui. O que eu vou fazer? E aí, gente? Aí tem que calcular ressonância. Você tem que fazer com que o reator a reatância capacitive. Vamos primeiro calcular a corrente, porque ele pediu primeiro no exercício, só um toque meu mesmo, de fazer Tá, primeiro. beleza. Não, pois é, se você vai fazer a corrente, você precisa aí das reatâncias. Isso, preciso das reatâncias, Pois né? é o que eu estava falando, né? Primeiro Aí. você tem que fazer o cálculo das reatâncias indutivo e capacitivo. Isso aí, reatância indutiva, ômega L, né? Qual que é o valor de ômega? 4T. Não, o T é a constante de tempo. O 4. O ômega é o 4, né? O ômega é 4. o valor que multiplica o tempo dentro do seno. Então, 4 vezes 2 a indutância, 8 ohms. Impedância capacitiva, 1 1 sobre sobre. ômega C. Isso, ômega C. Então, 1 sobre. Já me falaram que o ômega é 4. A capacitância é 1 sobre 16, né? Corta aqui por 4 dá 1, por 4 dá 4. Então, 1 sobre 1 quarto é a mesma coisa que 4. 4 ohms, né? E mais, né? Agora eu consigo escrever as impedâncias. A impedância do resistor é a própria resistência, do indutor é J vezes a reatância dele, e do capacitor menos J vezes a reatância dele. Consigo também, né? Análise em série, nós já fizemos, encontrar a impedância equivalente. É a soma das impedâncias do resistor com do indutor com do capacitor. Então, nós vamos ter 6 mais J8 menos J4. Né? No circuito RLC série, se a reatância indutiva é maior, o circuito ele vai funcionar aí, né, com impedância equivalente indutiva. Mais J8 menos J4, mais J4, né, valor positivo. O que mais agora para encontrar a corrente? Transforma a tensão no domínio do tempo em fasor, no domínio fasorial. O domínio fasorial, isso vai Aí, ficar? aí você vai pegar o módulo, né, 40, o Uhum. valor de pico, né, vai ser o módulo do fasor com um ângulo de 20 graus, que é o ângulo de defasagem da tensão. Isso aí. Bom, então tem o fasor tensão e ele a gente consegue aplicar na lei de Ohm. Então nós vamos ter 40 com a fase 20 graus é igual a 6 mais J4, tudo isso que multiplica o fasor corrente. O fasor corrente fica sendo 40 com fase 20 dividido por 6 mais J4. Passando o denominador para a forma polar. 7,21. 7,21 com fase 33,69.
33,69 graus. Então, a gente faz a divisão ali agora. 40 dividido por 7,21 vai dar 5,71. 5,71? Acho que é 5,55, né, não? Né? 40 40 dividido por 7. 5,71. Mas você dividiu por 7,21? Ah, é verdade, desculpa, professor. Viajei aqui. Tá certo, 5,55. Isso. Aí a fase 20 menos 33,69 graus. Dá menos 13,69 Isso. graus. De fato, né, pessoal? Como esperado, o ângulo aqui é menor da corrente, querendo dizer que ela está atrasada em relação à tensão. Aí ele pede para a gente encontrar lá, ele pede a expressão da corrente no domínio do tempo, né? Tem que prestar atenção nisso, tá, gente? A expressão da corrente, vou escrever ela lá no domínio do tempo. Como é que vai ficar? O valor de pico vai ser 5,55. 5,55. Vezes seno de 4 vezes t Isso. menos 13,69 graus. De onde eu tiro esse 4 aqui vezes t? Isso aí é ômega, a velocidade. É a frequência angular vezes o tempo. Isso, da própria tensão. Da Né? fórmula da Lembrando que tensão. a gente viu, a tensão e a corrente eles vão ter a mesma frequência nesses dispositivos. Então, quando eu transformei a tensão lá em fasor, eu passei a ignorar, entre aspas, a frequência, mas é a mesma frequência da corrente. Agora sim, pessoal. Vamos lá. Cálculo da ressonância. Então, para que o circuito entre em ressonância. Né? O que vai acontecer? O que eu tenho que ter ali? A reatância capacitiva tem que ser igual à reatância indutiva. Isso. Ó, a impedância equivalente, né? Na verdade, a gente pode escrever assim. A parte imaginária da impedância equivalente tem que ser igual a zero. Isso quer dizer, né, que a reatância dele tem que ser igual a zero. Como é que eu calculo reatância para esse circuito, que é o circuito série? Cuidado, pessoal. Se for outra configuração, o negócio muda de figura, tá? Então, no circuito série, como é que eu vou calcular isso aqui? É a impedância do indutor mais a impedância do capacitor. Aliás, desculpa, gente, pela notação que a gente está usando aqui, é porque eu fui para outra notação, né? Nós vamos ter aqui, né, a impedância equivalente, eu vou considerar a do indutor menos a do capacitor, porque ele entra com negativo lá na impedância. Então, nós vamos ter, né? Agora eu quero qual é a frequência que tem para ressonância. Então, vamos supor que eu mudei a frequência do circuito. Por quê? Para 4 não dá ressonância. A parte imaginária aqui da impedância equivalente é 4. Então, para a ressonância, eu quero calcular a frequência. Como é que a gente calcula a reatância indutiva? Ômega L. A capacitiva, 1 sobre ômega C. Né? Então, nós vamos ter o valor da frequência que a gente quer saber. Espera aí só um instante, gente. Um besouro aqui do lado. Vou tirar ele. Então, ômega vezes 2 menos 1 sobre ômega vezes 1 sobre 16. Beleza? Beleza. Bom, vou apagar esse lado de cá para a gente poder ter espaço. Fazer isso ali, né? Ah, tá. Pergunta, né? E quanto que tem que ter tem que ser essa reatância equivalente? Na verdade, vocês já falaram, né? Zero, que é a parte imaginária lá da impedância equivalente. Então, nós vamos ter 2 ômega menos 1 sobre ômega sobre 16 é igual a zero. Ou ainda, né? 16 sobre ômega tem que ser igual a zero. Como é que eu resolvo isso aí? Tira mínimo?
Posso fazer assim, posso tirar o mínimo múltiplo comum aqui, né? Que vai ser ômega. Ômega por 1 dá ômega vezes 2 ômega por 1 dá ômega vezes 2 ômega. 2 ômega ao quadrado. Menos ômega por ômega dá 1 vezes 16. 16, e isso é igual a zero. E agora? Você... Olha só, sempre que a gente está trabalhando com equação ou inequação de frações, que tem aqui função no numerador e no denominador, a gente tem que fazer a seguinte análise. O que, que tem que acontecer para ser verdade o que a gente quer? Então, assim, basicamente, o que, que tem que acontecer aqui para que seja verdade, para que 2 ômega ao quadrado menos 16 dividido por ômega seja igual a zero? Primeiro, ômega não pode ser zero. Tem um domínio aqui da função, se a gente for falar, né? Domínio, tá? Ômega é diferente de zero, tá? Beleza. Tem o domínio, né? Mas isso aqui até porque a gente está falando aqui de circuitos, né? Os dispositivos reativos, eles não funcionam em nível DC. A gente está falando de corrente contínua, ou DC, né? Da sigla em inglês. Então, o ômega já não é zero. Se o ômega fosse zero, a gente não estaria analisando dessa forma. Beleza. Mas Aí então, você... a matemática prova isso aqui para a gente, inclusive. É até interessante levantar isso, porque a matemática prova para a gente. Ômega não pode ser zero, porque está aqui, beleza. Mas, ó, para uma fração ser zero, quem que tem que ser zero? A parte de cima ou de baixo? O numerador. O numerador, porque zero dividido por qualquer coisa é zero. Então, isso aqui é verdade. Se 2 ômega ao quadrado menos 16 é igual a zero. Tem gente que vai pensar, passa esse ômega para o lado de lá multiplicando. Não pode fazer isso. Tem umas coisas na matemática que você anula variável, não pode fazer isso. A análise é essa, mas também na conta que, nesse caso, vai dar no mesmo. Vamos isolar o ômega, então. Como é que eu faço aqui? Ômega igual a Raiz raiz de 8. de 8. Só isso? Não, você tem que colocar a condição de mais ou menos, porque tanto o valor positivo quanto o valor negativo elevado ao quadrado vai dar o valor Vai positivo ter do que outro lado. virar. Isso. Pessoal, no caso aqui, é isso mesmo, tá? Toda vez que a gente está trabalhando com equação aí de segundo grau que a gente passa para o outro lado, né, a gente tem duas raízes, então a gente tem que considerar tanto a opção positiva quanto a negativa. Ômega aqui pode ser tanto, vamos trabalhar com o valor, né? Raiz de 8 é 2,83, quanto ômega poderia ser menos 2,83. Aí, ó, o que que acontece? Vamos analisar fisicamente, o que que é ômega? É a frequência angular. Faz sentido que eu tenha uma frequência negativa? Não, Tenho menos 2,83 voltas no círculo trigonométrico, né, radianos por segundo. Não faz sentido. Então, aqui no caso, nós podemos desconsiderar a raiz negativa, o menos 2,83. Tem alguns casos que isso não é possível, tá? Tem alguns casos em que isso não é possível. Que isso não é possível, não, perdão. Tem alguns casos em que é possível que a gente tenha um valor negativo. Se eu tivesse, por exemplo, resolvendo uma equação para uma reatância, né, para uma impedância, a impedância pode ter uma parte imaginária lá negativa, quando ele é capacitiva, né, quando ela é capacitiva. Então, poderia encontrar um valor negativo. Então, sempre analisem o que é aquela grandeza que a gente está trabalhando. Ela pode ser negativa? Pode ser positiva? Faz sentido que ela seja negativa? Faz sentido que ela seja positiva? A gente tem que ter esse olhar crítico aí, tá? Beleza, gente? Então, quando eu estiver trabalhando com essa frequência de 2,83 radianos por segundo, que a título de curiosidade seria aí equivalente a 0,45 Hz, frequência mais baixinha, né? Até pela ordem de grandeza dos componentes que a gente está trabalhando, são valores mais didáticos, a gente teria a situação de ressonância. A impedância equivalente seria puramente resistível. Tá claro? Alguma pergunta? não. Né? Eu queria Ô, a Fernando, gente. Oi, pode falar. eu acho que quando você queria essa ressonância, seria alterando os valores do capacitor ou do indutor.
Não, porque eles... Imaginei. Vamos pensar na prática. O indutor e o capacitor são prontos, né? Estão prontos. Então, ele pede lá, qual é a frequência da fonte de tensão para o circuito entrar em ressonância? Então, eu tenho esse circuito, eu tenho meu indutor lá construído, parâmetro físico dele, 2 Henries, meu capacitor construído, 1/16 farads de parâmetro físico, só que o comportamento deles vai mudar de acordo com a frequência. Qual frequência? Exatamente para qual frequência um vai anular o outro, né, na situação da impedância equivalente. Nessa frequência de 2,83 radianos por segundo. Ficou claro? Ficou assim. Né? Pessoal, eu queria só generalizar aqui. Essa situação aqui para qualquer circuito RLC, porque a gente calculou para um com valores específicos. Então, vou usar esse espaço aqui, pegando o bonde aqui do que a gente está falando. Né? Vocês podem ver em algumas aplicações depois. Basicamente, pessoal, o que tem que acontecer? Para ressonância em um circuito série, XL é igual a XC. A reatância indutiva tem que ser igual à reatância capacitiva, porque uma é positiva, a outra é negativa. Se elas são iguais, uma positiva e outra negativa, na série soma e elas vão se anular, né? Então, nós vamos ter ômega-L é igual a 1 sobre ômega-C. Posso pegar esse ômega-C que está no denominador, passar para lá multiplicando. Ômega-L vezes ômega-C é igual a 1. Ômega ao quadrado, LC, é igual a 1. Se eu quero encontrar a frequência de ressonância, se eu quero encontrar o ômega, né? Eu vou isolar ele, passo o L e o C, que estão multiplicando para o segundo membro, para o lado de lá, dividindo. E aí eu vou passar a raiz. O quadrado vai para o outro lado como raiz. Mais uma vez, pessoal, você não está usando aqui o mais ou menos. Não vou botar o mais ou menos aqui, porque nós já sabemos que a frequência não pode ser negativa, tá? E ainda, né? Se eu tenho raiz de uma fração, pode ser a raiz de cima dividido pela raiz do de baixo. E aí nós vamos ter 1 sobre raiz de LC. Então, essa é a fórmula, né? Uma expressão que a gente pode usar. Claro que a gente sempre pode estar analisando o circuito. É a expressão que a gente pode estar usando para encontrar a frequência de ressonância para um circuito RLC série. Ou ainda, se eu quiser encontrar a frequência de ressonância linear, eu lembro que ômega é igual a 2πf. Frequência angular é 2 vezes π vezes a frequência linear. E esse 2π vai dividindo, ou seja, vai para o denominador. Então, nós também podemos usar essa expressão para calcular a frequência de ressonância, se eu quiser ela em hertz, né? E não em radianos por segundo. Ok, gente? Tem alguma pergunta aí? Está tudo bem? Olha só. Para amanhã, né, nós vamos falar aí de um circuito RLC paralelo. Vamos ver aí a condição de ressonância para ele também, tá? E aí a gente finaliza esse material aqui para a gente dar bola para frente. Eu vou ver se para a semana que vem eu arrumo umas listas de exercício para vocês treinarem bastante essa parte aqui, tá? Beleza? Mais alguma dúvida, alguma pergunta? Tranquilo. Ok, gente. Se precisarem de mim, eu estou à disposição. Deixa eu encerrar a gravação aqui. Obrigado pela presença, pela participação.